Oi, aqui é a Ju e hoje a gente vai falar sobre a loucura. Nos livros que eu li nos últimos tempos, eu comecei a ler o livro reportagem O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, e esse livro me instigou a ler algumas coisas que eu tinha aqui sobre o tema. O que são essas coisas que eu tinha aqui? O Asilo e a Cidade, tá? Que é sobre a colônia Juliano Moreira, aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. E o livro incrível da Maura Lopes Cansado, que é uma mineira que depois vem morar no Rio de Janeiro e fica num manicômio, num hospício chamado Gustavo Riedel, que era no Engenho de Dentro. Inclusive é o hospital que a doutora Anísia da Silveira trabalhou. E, enfim, não sei quem viu o filme, é um filme imperdível, com a Glória Pires, e ela então institucionaliza a terapia ocupacional, terapêutica ocupacional, enfim, é um termo que eu vou me lembrar já já, tá? E a Anísia, então, ela entra nesse hospital do Engenho de Dentro para trabalhar depois de um tempo fora, né? E lá ela vai entrar em contato, então, com as condições quase subhumanas que sofriam, então, esses doentes mentais, né, desses hospitais. E também, além desses 3 livros, eu vou falar um pouco sobre a importância e sobre a história da loucura do Michel Foucault, que foi uma das pessoas que estudou de forma mais concisa, assim, que acabou virando uma tese de doutorado dele, essa pesquisa sobre a loucura aqui, né? O que é interessante, esse livro aqui, do Michel Foucault, ele é um livro super grosso, é um livro com muito conteúdo, e ele é muito acadêmico, sabe? E o Michel Foucault tem uma importância muito grande nos estudos sobre a loucura, ele teve aqui no Brasil, tá? E ele foi uma das pessoas que, inclusive, esteve ciente dos problemas que acontecia, então, no livro do que a Daniela Arbex fala, que é o Hospício de Barbacena, o Colônia de Barbacena. E o que é importante aqui, que eu acho que vale a pena para quem tem algum tipo de curiosidade, ele tem na internet alguns trechos dele, eu acho que tem esse trecho aqui que é o início, que ele faz uma contextualização histórica muito importante para que a gente entenda o processo da loucura, começando então na Idade Média. Ele começa na Idade Média por quê? Com a questão dos leprosários, porque começa então na Idade Média, não é que o tratamento dos loucos ou dos marginais ou daqueles excluídos da sociedade fosse necessariamente em relação à loucura, não. Ele fala sobre os leprosários porque foi a primeira institucionalização, quer dizer, o primeiro lugar criado para excluir. Na verdade, não foi para excluir, foi para tratar, então, desses doentes que eram totalmente despejados de suas casas, de suas moradias, e que andavam então vagando pela rua, inclusive com um chocalho, que esse chocalho, quando eles tocavam, vinham andando pela cidade tocando, as pessoas então se escondiam nas suas casas, sabe? Foi a primeira então doença que causou essa grande marginalização, então, que acabou virando um assistencialismo da Igreja Católica, através então, obviamente, dos franciscanos, como eu falei lá no meu vídeo de Idade Média. Eles criaram então essa noção assistencialista da Igreja Católica, fizeram questão de que essa noção fosse inserida em toda a prática, né, de caridade da Igreja Católica com os pobres, e principalmente então com essa doença, né, que era conhecida como lepra, que hoje a gente sabe que é chamada de hanseníase. E essa doença era contagiosa, mas ao mesmo tempo ela não tinha nenhum tipo de tratamento, assim, né? Ela é incurável, mas assim, naquele momento as pessoas simplesmente eram largadas à sua própria sorte, assim. E só a partir do momento em que eles então criaram um espaço para esses leprosos, foi que o Michel Foucault começa então a tratar da questão principal da loucura, que é a exclusão, que é a marginalização. E aí, isso aqui é um gancho muito importante para esses 2 livros, né? O livro Reportagem, da Daniela Arbex, sobre Barbacena. Barbacena foi um lugar
perto na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, um lugar muito frio, né? E é um lugar distante dos centros efervescentes das capitais, né? Do Brasil, principalmente de Belo Horizonte e Juiz de Fora, que era uma capital muito importante no estudo da psiquiatria. Porém, quando o Colônia foi criado, eles não tinham, inclusive, psiquiatras que ficavam lá, não tinham nem médicos suficientes para o tanto de pacientes que eles recebiam no Colônia. O que são esses pacientes? E aí a gente faz o gancho com Foucault sobre a questão principal e mais chocante da história da loucura, que é 70% das pessoas que residiam no Colônia não tinham diagnóstico de doença mental. O que era isso, gente? É simplesmente aí uma conjunção, tá, do que a institucionalização gerava, então, de lucro para o Estado, um lucro porque essas pessoas trabalhavam, você gerava emprego, gerava algum tipo de comércio, que eu vou falar daqui a pouquinho, e também a sociedade tinha necessidade de se livrar dessas pessoas. E isso é o mais triste, tá? O mais triste é você ver famílias que não sabiam lidar com os filhos epiléticos, pais ricos que não sabiam lidar com a perda da virgindade das suas filhas, ou mulheres que eram estupradas e viravam uma vergonha na família, pessoas tímidas, né? Tem um caso aqui de um rapaz que depois de 22 anos ele começou a cantar uma música. Ele era mudo, ele era considerado mudo, e ele começou a cantar e perguntaram para ele: por que você nunca disse que você podia falar? E ele falou: porque nunca ninguém me perguntou. Então, ela conta, a Daniela Arbex, que ela tem um acesso a um material vastíssimo, tá? Do Colônia. E ela não sabe, então, eu acho que a Daniela, ela fez várias reportagens antes no jornal que ela trabalhava em Minas sobre isso, e ela sentiu necessidade, e é uma necessidade mesmo, de colocar isso num trabalho maior, num livro. Só que ela, depois de um momento, ela perde um fio condutor da história, ela não sabe transformar essas histórias, então, em algo um pouco mais atraente para o leitor, tá? Eu não tô dizendo que essa história tenha que se tornar algo atraente no sentido, ai, que interessante, porque não é uma história horrorosa, mas sim, claro, como Vozes de Chernobyl, como a Svetlana faz de forma primorosa, ela transforma aquelas histórias, então, em relatos extremamente educativos sobre o que aconteceu. E a Daniela não, ela não sabe fazer isso, na minha opinião, assim, né? Tem momentos que ela se perde, ela perde o ritmo dela, ela meio que conta as historinhas de forma um pouco cruas, assim, não tem muita força narrativa, né? Apesar do material que ela tem ser extremamente importante, extremamente chocante, ela não sabe, depois de dado momento no livro, ela passa, por exemplo, um capítulo, várias páginas falando sobre um fotógrafo que lá esteve, o Luiz Alfredo, e ele chamou aquilo de sucursal do inferno, mas ao mesmo tempo ela não sabe exatamente onde parar com a história dele. Ela começa a falar da família dele, aí se perde, o final do livro é um pouco ruim. A conclusão dela é muito interessante, porque ela coloca, então, depois de tudo aquilo que passou a Colônia, né, que foi uma questão subhumana, né, um holocausto mesmo, morreram 60 mil pessoas nesse sanatório ao longo dos anos 30 aos anos 80, quando a reforma psiquiátrica contra os manicômios começou a surgir através de, principalmente, um médico italiano, né, que começou a colocar isso em pauta. E aí, só nos anos 80, imagina, são 50 anos de não saber lidar com esses pacientes. E aí ela fala muito pouco sobre a questão, ela cita nomes, mas ela não sabe, ela não problematiza em muitos momentos, o que é muito necessário que se problematize, né, ao longo da história. Principalmente, assim, não há necessidade de culpabilizar uma pessoa específica, não, né? Não há necessidade de culpabilizar algum funcionário, algum médico ou algum diretor daquele hospital. Por quê? Isso é uma questão da sociedade.
A sociedade toda foi conivente com esse holocausto brasileiro, né? Porque pessoas mandavam seus filhos, seus parentes do Brasil inteiro para lá, muitas vezes simplesmente porque não queriam lidar com essa situação que não era uma situação de doença mental. E isso é muito importante. Voltamos então ao que se tornou os leprosários na Idade Média, que começaram como leprosários e depois, porque era muito longe, as pessoas ficavam lá esquecidas, as pessoas começaram a mandar todas aquelas pessoas que elas não queriam ter nas suas sociedades, nas ruas, né, nas cidades. Então ela simplesmente, a sociedade é conivente com isso, como a gente chama o golpe militar, a gente chama de golpe civil-militar, porque não foi só os militares, né? Grande parte da população foi conivente e apoiou o golpe. É a mesma coisa com esse livro aqui. Não só o Estado, não só a junta médica, não só os funcionários, todo mundo era conivente com Barbacena, né? Algumas pessoas se apiedavam depois que isso começou a ser mostrado em algumas reportagens, depois que o Luiz Alfredo fez essas fotos, mas ao mesmo tempo nada se fazia, né? Era assim, nossa, que absurdo, que coisa horrorosa, que condição é essa? E as pessoas simplesmente nada, enfim, não foi feito nada até os anos 80. Então ela mostra que muitos médicos que foram contra e foram mandados embora da instituição mineira lá, e é muito interessante também como a gente percebe que os médicos não tinha médico durante muito tempo residindo lá em Barbacena, ou depois tinham médicos que não eram psiquiatras e simplesmente esses funcionários também não eram enfermeiros, e a superlotação gerou então a retirada de camas com a ideia de uma pessoa muito maquiavélica que simplesmente falou, então vamos colocar feno no chão, né, para que essas pessoas dormissem no feno. Então tinha fezes, tinha rato, as pessoas comiam ratos, a comida não tinha nenhum nutriente, assim, a comida era rala, os remédios eram insuficientes, o tratamento era subhumano, os choques elétricos, os eletrochoques eram dados com tamanha frequência que simplesmente a energia do município caía, as pessoas ficavam sem luz, de tanto choque elétrico que eram dados nas pessoas. E esses choques eram dados, na maioria das vezes, como vingança, para aquietar pacientes, porque eles não tinham, enfim, nem estrutura, nem infraestrutura, nem nenhum tipo de preparo, né, profissional para lidar com essas pessoas que ali residiam, que, já disse, 70% não tinham diagnóstico de doença mental. Então ela conta várias histórias aqui. Vamos lá. O Asilo e a Cidade é interessante, que são vários, na verdade, é muito mais acadêmico esse livro, tá? Ele não acho que vai ser muito interessante para todas as pessoas, mas ele tem vários artigos falando sobre, desde a questão do Jacarepaguá, da zona oeste do Rio de Janeiro, que eram Sesmarias e era uma região considerada o sertão carioca, né? E por que então essa colônia foi para lá? E a Maura Lopes Cansado vai falar da colônia Juliana Moreira como o pior que podia acontecer com essas pacientes que podiam sair dessa instituição Gustavo Riedel do engenho de dentro, que é o que a doutora Nise, então, trabalha, né, depois, e que vai institucionalizar apenas uma enfermeira que fazia terapia ocupacional com essas pacientes, né, com essas internas, que era pintar, fazer crochê, e isso, assim, era uma coisa que traziam pessoas que eram catatônicas para arte, né, para fazer, para produzir alguma coisa. E a Maura, e é aí que eu acho que esse livro é o mais maravilhoso, no sentido de, para o leitor tentar compreender a lucidez do texto da Maura. O primeiro são os diários e o segundo são os textos que ela de fato publicou, alguns no Jornal do Brasil. Agora, a Maura, ela era filha de um grande fazendeiro mineiro do interior de Minas, e ela desde pequena tem então problemas sérios com a autoestima, ela tem problemas sérios de apego ao pai, e ela tem uma necessidade, uma carência muito grande que não é saciada nunca. E ela fala disso o tempo todo. A autocrítica dela com ela mesma é feroz, e a crítica com a sociedade, com a questão da mulher, tá, na loucura, e ela é de uma lucidez ímpar, assim, e eu acho que todo mundo em algum momento, as mulheres que lerem esse livro vão se identificar com ela em vários momentos, em momentos que ela se sente totalmente inadequada, e essa inadequação a leva a se achar louca, né? E depois, obviamente, primeiro a internação dela é voluntária, e depois ela vai, quando o dinheiro dela acaba, ela vai para uma instituição
governamental, né, que é esse de engenho de dentro, e ela vai sofrer inúmeras violências, vai defender muita gente e vai tentar suicídio várias vezes. Então, gente, esses livros são imperdíveis, tá? A lucidez dela também aparece no Cartas ao Theo, que o Van Gogh escreve pro irmão. Você fica chocada com a lucidez dentro dessa loucura. Que loucura é essa, né? Quando os hospícios acabam, então, hoje, para onde vão as pessoas que talvez precisem de assistência do Estado, por exemplo, no crack? Então isso é uma outra discussão. Vamos pensar um pouquinho mais. Hoje não temos mais hospícios, importante, porém, o que a gente pode fazer? E a questão da